Salve, salve, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, domingão, dia 21 do mês de abril do ano de 2024, dia de Tiradentes, senhoras e senhores, Inconfidência Mineira, chegando por aí. Pessoal, para você que está começando a nos acompanhar neste momento, já faz um favor para mim? Já taca o dedão no like, vai, pega, copia o link, compartilha, porque vale a pena. Senhoras e senhores, a partir de agora, com vocês, o podcast, o Poderoso Pcast, traz e apresenta, patrocinado pela Heineken. Na verdade é o seguinte, eu chamei ele para compartilhar comigo uma Heineken, mas ele disse, depois do podcast. Senhoras e senhores, Eric, do Barão de Melgaço, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Ismael. Pra gente é uma honra estar aqui no podcast, tá? Vindo aqui até Cuiabá para estar participando, conversando contigo, tá? Excelente pessoa. E tá demonstrando, né, Ismael, para a população, né, as situações, os assuntos, né, em relação à política, em relação sobre a minha pessoa, assuntos diversos também, que são muito importantes, né? E vamos para cima. É isso, ó. Primeiro ponto. Eu quero te dizer para você que o nosso podcast, o Poderoso Pcast, tem uma honra, um prazer imenso em recebê-lo. Eu quero dizer para você que isso aqui não é uma entrevista de emprego, nem uma entrevista televisiva. Isso aqui é um podcast. Então, eu quero ver o Eric de verdade aqui, meu irmão. E para começar, é claro, eu já começo perguntando quem é o Eric, cara? Quem é o Eric do Barão do Melgaço? Que Eric que está aqui na minha frente? É uma boa pergunta, Ismael. Dentro disso, assim, são várias definições, né? Esse Eric que está aqui presente hoje, né, no Poderoso Pcast, como falei antes, para mim é uma honra, né, estar aqui participando, certo, desse diálogo, desse podcast. E assim, tem o Eric que vem aquele Eric lá de trás, né, lá da infância, aí vem para a juventude, né? E o Eric que chega hoje aqui, né, com 29 anos, né, me colocando na situação política lá de Barão do Melgaço, né, deixando meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, né? E dentro desse contexto é aquele Eric, né, que a gente traz as coisas boas, né, da infância, da juventude, que é a humildade, o caráter, o companheirismo, né? Isso a gente tem que levar sempre para a vida, né? Então esse Eric aqui está tendo novas experiências e vai estar levando para a vida pontos positivos de coisas boas aí, meu amigo. Ô, Eric, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Eu preciso te fazer essa pergunta no sentido do seguinte. Quando eu te perguntei quem é o Eric que está aqui na minha frente, quais são os valores que você carrega da sua infância, da sua adolescência? Porque todos nós viemos de uma família, independente de como ela foi formatada nas nossas vidas. E quais são os valores familiares que o Eric traz? Você falou de um Eric da infância. Como é que foi sua infância? Você é de onde, cara? Afinal de contas. Então, Ismael, da infância eu sou de Barão do Melgaço, né? Nascido e criado lá em Barão, jogando bolita com os meninos lá, com os amigos. Bolinha de gude, cara? Ô, bolinha de gude, bolita. Me fala uma coisa, desculpa te interromper, você me remeteu à minha infância também. Era de um buraco só ou de 3 buraquinhos, assim, entendeu? Tinha o de 3, que era o book, e tinha o triangulinho, que era o topa-topa. Isso. Aí a gente jogava esse aí, rouba bandeira, futebol na rua, que a falta era só da canela pra baixo, né? Daí pra cima valia tudo. Valia tudo. A Coca virava uma Libertadores, e era aquela coisa, né? A gente é dessa infância, né? Com os amigos, amigas, sempre ali respeitando, se divertindo. Então, né? Esse Eric, Ismael, que tá vindo, tá chegando aqui, graças a Deus. É o Eric que já deu topada, que arrancou a cabeça do dedo. Exato. Que já chegou em casa chorando e a mãe foi lavar e chorou ainda mais. É isso mesmo, É cara? isso, é isso. Então, o podcast hoje vai ser 10, vai ser top, porque é disso que eu quero falar. Você sabe que o Poderoso Pcast tem um lema, se a sua história Sim. é boa, ela merece um podcast. E eu quero ver, Eric, o quão a sua história é boa para que a gente possa
dizer para as pessoas, Sim. puta, valeu a pena Aham. ter o Eric aqui. Ô, Eric, me fala uma coisa, tu é de Barão, tu tá lá até hoje, assim, o que mais você recorda da sua infância? O que mais, tipo assim, se eu faço essa pergunta agora, o que você fala assim, caramba, meu, a minha infância foi isso, foi aquilo. O que traz na lembrança a sua infância? O que traz muito minha lembrança são dois sentidos. Já o compromisso desde cedo, né? Ao qual eu trabalhava com minha família, no mercado, né? Que tem lá até hoje, Mercado Piraí, fazendo marketing aqui já pro Mercado Piraí. E a gente trabalhava, Quem né, toma Ismael? conta lá? Seu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu. Tem mais 2 colaboradores. É uma equipe bacana. Uhum. E aí, assim, desde a infância eu tive ali, Ismael, né? No mercado, levando compra pro pessoal, andando de cargueira, aquela coisa do interior. Pô, você já pilotou a sabe? cargueira, meu irmão? Cargueira. Deus do céu. A Quando- monarcona vermelhona. Monarca. Monarcona. Quando a Discão. compra era grande, era Ixi, difícil equilibrar o guidão ali, bicha, né? É isso. Ali andando de bike, tendo responsabilidades, né? Que aprendi com meu pai, minha mãe, esses valores desde a infância, né? De valorizar a amizade verdadeira. Meus amigos, minhas amigas, até hoje tenho uma amizade linda com eles, independente se estão em Barão, se estão em Várzea Grande, Cuiabá, Nortão, outro estado ou qualquer outro país do mundo, né? Que a gente tem vários amigos aqui, até ia mandar um abraço para alguns deles, porque se Por eu mandar favor, para fica à todos, vontade. tá? Tem o Francisco, que tá lá no Canadá, meu amigão mesmo. Tá encarando o Tá inverno lá, canadense? tá encarando o friozão lá. Tá o Francisco, aí tem o Ricardo, que tá nos Estados Unidos também. Um abraço, Ricardo, tá pra lá. O Yuri, que tá na Europa, fui padrinho dele de casamento, aqui na Várzea Grande. O Yuri, meu afilhado eterno. E vários outros amigos, Ismael, que estão aqui em outros estados, Santa Catarina, Paraná, Barão, enfim, muitas pessoas. O Ataíde, que eu não posso esquecer do Ataíde. O Ataíde é um mártir. Quando eu vim para Cuiabá, a gente teve nosso grupo seleto de amizade. Foi o pessoal da geografia, que é o Elson, Luiz Gustavo. Ah, você é formado em geografia? Em geografia, bacharel. Daqui a pouco a gente fala sobre pela isso. FMT, vamos falar sobre isso. Aí, o Ataíde, o Elson, o Ricardo, Danielzinho, Edson, Yuri, Marcos Vinícius, muitos amigos que eu não vou dar conta, Flávio, não dá conta de eu falar o nome de todo mundo aqui, porque é muita gente. É, exato. E aí eu tive uma amizade com o Ataíde, meu amigo de ouro até hoje. É um cara que eu converso muita coisa, coisas de futuro, é aquela amizade show, parece que é de infância, mas eu conheci ele há alguns anos. Já na faculdade. Na faculdade já, um grande amigo. E assim, Ismael, voltando à pergunta, para a gente estar respondendo, Para contextualizar. para contextualizar, esse é um conto que eu estou dizendo mostrando que a gente dá valor às nossas amizades. Entende? Então é uma coisa que você leva para a vida. Amizade não é coisa descartável, honra, que é aí que eu vou chegar nisso. Que minha família me ensinou na infância, apesar dos trabalhos, a educação, estudar, cumprimentar as pessoas idosas, dar o valor para um idoso, ver ele, bom dia, tá tudo bem? Como o senhor tá? A tia da limpeza, bom dia, tia, tá tudo certo? Essas Isso pessoas... é bem uma coisa barãoense, Compreende? né? São as pessoas, as pessoas valorizam e são pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando, levando o pão de cada dia na honestidade. Então assim, Ismael, a minha infância vem nisso, vem nesses valores de ética, honestidade, amizade e a gente traz para a vida, né, isso daí, que são valores, né? Ou seja, Positivos. na verdade, assim, o Eric, esses valores que você está citando aí é que formata pessoas compromissadas e que formata pessoas de caráter de verdade, entendeu? São esses valores que nos nutre no sentido de fazer com que nós tenhamos uma melhor compreensão da vida. Isso é muito importante e eu valorizo isso também. Agora, uma coisa que eu vou te contar agora que você não sabe, ou se sabe, pelo menos a gente não conversou sobre isso, entendeu? É que a Taíde traiu todas as amizades dele. Verdade. A Taíde casou, sequer mandou um convite de casamento. Pra Já ninguém. faz tempo. Diz que já tá tendo até bebê com a esposa. Entendeu? Vai vendo. Vai vendo. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Barão do Melgaço. Todos esses valores empregados na sua formação, como cidadão, como ser humano, Sim. como Eric do Barão do Melgaço. O Barão do Melgaço em si,
hoje, neste exato momento, quais são as deficiências de Barão do Melgaço e o que as pessoas precisam compreender as melhores formas de ser resolvidas ou, pelo menos, as melhores formas de serem colocadas na mesa para dizer, ó, para a gente resolver isso, para a gente fazer um Barão do Melgaço diferente, é necessário que se atue dessa forma. Sim, Ismael, excelente pergunta, Ismael, que é nesse sentido aí. Para ter esse avanço da resolução desses problemas lá em Barão do Melgaço, que é onde eu estou vivendo, estou percebendo, né, o que ocorre lá, vou dar alguns exemplos. Lá tem uma comunidade ribeirinha que chama Piraí. Até a data de hoje, lá as pessoas não têm água encanada para consumo. Nem de poço artesiano, nem de distribuição do município, não tem. Né? Todos esses cada um que precisa ter água, acesso à água, é poço. E lá, e lá o pessoal não tem poço, não tem nada. Ué, só pega água no rio. No rio? No rio, água. E consome direto. E vai lá, dá um tratamento básico lá, coloca um produtozinho lá, né, e tal, e consome. Mas você sabe que isso é uma água trabalhosa e não vai ter a qualidade de uma água de poço artesiano, não vai ter a qualidade de uma água que está ali bem montada para o cidadão consumir, né, para consumo humano, uma coisa 100%. Que seja água de rio, mas isso, que tenha um tratamento adequado. Perfeito. E assim, dentro disso, esse é um exemplo que eu cito, tem a entrada na cidade, o cartão postal, que quando o turista chega, ele olha do lado esquerdo da cidade e está lá Vila Recreio. A Vila Recreio. Que para mim é um lugar que já deveria ter na infraestrutura, que é o tocante à pergunta, deveria ter asfalto nas ruas. Não do dia para a noite, mas asfaltar em 2 anos, tantos quilômetros, até o final do mandato, mais tantos quilômetros, organizar, né? Asfaltar a comunidade Vila Recreio, depois a Coab, onde teve uma ocupação que, inclusive, quando era vereador, participei dessa ocupação com essa população. Inclusive, me acusavam na época que eu poderia estar querendo pegar lote lá do lugar, e depois que aconteceu, não foi nada disso. Quantos lotes você tem lá hoje? Não tenho nenhum. Tá pro povo morar, graças a Deus. Aí o povo tá lá morando, teve muita dificuldade para a instalação de energia, né, de água, porque lá não tinha registro formal. Ficou como se fosse uma invasão desorganizada. Depois que se transformou numa ocupação, que foi dado, vamos dizer que um documento da prefeitura dizendo que acatava aquelas pessoas estarem ali. Mas não teve o suporte da infraestrutura, que é da água, energia, sabe? Iluminação pública efetiva e rápida. Agora, mas o povo está lá morando, está começando a ter acesso para água, para energia, já deu uma arrumadinha lá nas estradas, que futuramente eu espero que assim lá tenha asfalto. Então, acho que é isso, Ismael. A cidade tem que ter os avanços na infraestrutura e também aliado a um olhar diferente à questão ambiental. Barão de Melgaço está localizado no Pantanal de Barão de Melgaço, de Mato Grosso, Pantanal Norte, né, em relação ao Mato Grosso do Sul. Então, ali deveriam ser empregadas políticas públicas de investimento para esses pescadores, para quem tem propriedades rurais lá próximo, que depois eu vou explicar melhor, que foi a questão que ocorreu aí esses dias atrás, sobre a questão de um pecuarista ao qual degradou 80 mil hectares de terra, utilizando de venenos, eu já falo esse termo, 2,4-D, porque é uma substância proibida na Europa, na Rússia, em diversos lugares. No Brasil é aceito com uso restrito, que não pode ser pulverizado em alguns locais, né, algumas legislações estaduais por avião, e tem uma distância também de permissão em relação às moradias. E isso você sabe que não é cumprido. O avião passa ali, como que você vai cumprir a distância? O cara quer, né, quer ter efetividade, aproveitar a área, efetividade, né, que eles chamam, e acaba contaminando as pessoas, dando doença e muitas essas coisas, né? Então, assim, ter essa valoração, né? Em relação à política também, ao qual eu falei no começo, né, Ismael? Que eu me coloco como pré-candidato na seguinte situação. Não é para estar aqui criticando o candidato A, candidato B, candidato C. A intenção é uma pré-candidatura buscando resolver os problemas da cidade. Fazer pelo povo e para o povo. Compreende? E a cidade chegar nos avanços que todos almejam. Não ficar naquela politicagem de xingar o político A, B, C. Não. Isso é maturidade, que é aquela primeira pergunta que você me fez. Qual que é o Eric que está chegando aqui? É esse. Maturado, com experiência política.
para resolver. A população quer resolução. A população precisa de ajuda, de políticos que corram atrás para chegar ao benefício para a cidade, Ismael. Você falou aí da questão ambiental. Você falou de uma questão fundiária, ou seja, de uma regularização fundiária que de repente aconteceu, mas aconteceu em partes. Como atuar no sistema social de Barão do Melgaço para que possa ampliar ou, de certa forma, dar qualidade de vida às pessoas? Ou seja, quais são as políticas necessárias que Barão hoje necessita, na sua concepção, no seu modo de pensar, que daria certo? Ou seja, Barão hoje não é qualquer cidade. Quando se fala em Barão do Melgaço, no estado de Mato Grosso, nós estamos falando de uma cidade histórica, nós estamos falando de uma cidade em que tem o seu nome dentro do cenário mato-grossense com a relevância, mas que ao mesmo tempo é uma Barão de Melgaço que sofre, de certa forma, com alguns atrasos, principalmente em termos de infraestrutura, em termos de políticas sociais. Se o Eric, pré-candidato hoje, lá na frente, se porventura alguém, perdão, não quis dizer isso, não é alguém, se a população diz, quer saber, Eric, a sua mensagem é a melhor, você vai ser o eleito, você é o eleito. Quais são as políticas públicas que o Eric adotaria para desenvolver Barão, para engrandecer ainda mais o nome de Barão? Perfeito, Ismael. A questão lá de Barão é nisso que você tocou. É complexa. Não é simplesmente chegar e jogar palavras aos ventos. Primeiro é a história. Barão do Melgaço tem história, Ismael. Tem história, que é nisso que você falou. A gente preza. Lá foi um lugar onde Le Verger defendeu o nosso país, as nossas fronteiras, na Guerra da Tríplice Aliança. Sim. Lá, inclusive, tem um memorial ao qual não funciona, deveria funcionar. Os equipamentos foram recolhidos, canhões, os pedregulhos que eles fizeram de escudos de defesas por posicionamento de soldados e afins. Então é uma terra que tem história, tem valor histórico e cultural. Para mim, na minha visão, não é aproveitado, usado, né, a favor da população e da cidade, que muitas pessoas nem sabem desse ocorrido. Ali na nossa vizinha Mimoso, que é terra do nosso amigo, gente boa, assim eu falo, que é o Rondon. Rondon. Que é o cara da comunicação. Aliás, tem um memorial do Rondon lá, que até dia desses foi noticiado em rede nacional. Né? Isso é bizarro, porque quem foi o Rondon, quem acompanha a história do Rondon, vê um memorial no lugar que ele nasceu, vizinha de Barão de Melgaço, totalmente daquela forma, sem um uso efetivo, tá ali por estar. Não é um memorial que funciona para lembrar do nosso honroso Rondon, que o que ele fez foi coisa para poucos. Se alguém tá com desse aqui, com uma internet, com um telefone fixo lá atrás, foi por causa de Rondon, se você não sabe. Você que está assistindo, mas eu tenho certeza que você sabe que você viu a nossa história linda de Barão do Melgaço. E assim, Ismael, primeiro essa questão cultural, que tem que ser resgatada. Lá nós temos casas de patrimônio histórico lindas, que seriam pontos turísticos. Temos também as nossas belezas naturais, que são a Baía de Chacororé, Baía de Buritizal, Baía Ciamariana. São lugares lindos, que eu já andei em muitas cidades do Mato Grosso e não vejo a beleza de Barão do Melgaço com tão fácil acesso. Vamos dizer assim, você vai no turismo top e gasta pouco. Nessas baías, nesses lugares, excelentes profissionais, pousadas maravilhosas, que eu sempre indiquei para todos os amigos, postei nas redes, sempre eu faço marketing gratuito lá. Pessoal, visite Barão do Melgaço, está lá a relação para ajudar a cidade, entendeu? Ajudar os empreendedores. E assim, Ismael, na pauta política, agora no outro tocante, Barão do Melgaço precisa melhorar e a primeira prioridade é infraestrutura. O povo precisa de água encanada para beber. Nas comunidades rurais, que ainda existem pessoas que não têm água encanada. Então, como que você vai fazer uma política que você quer ampliar
algo que está lá na frente, mas você não tem uma água encanada em uma quantia de comunidades rurais, ribeirinhas. Aí você quer falar de uma infraestrutura ou de algo para melhorar a cidade a nível estadual e nacional, mas a Vila Recreio não tem asfalto. A Coab Nova que foi ocupada não tem um projeto, não tem um plano de ação, dizendo, não temos orçamento, vamos correr atrás dos deputados. Quem ama Barão, ama Barão. Então você pode ser um político de mandato ou não, busque a emenda parlamentar, busque seu conhecimento, contribua com a cidade. Para quê? Para a cidade ir para frente, chegar no que o povo quer, que é asfalto, água, valorização de seus imóveis, legalização fundiária, que é o que o senhor perguntou, para todo mundo ter seu documento, poder investir, receber um dinheiro federal do Pronaf, do Pronamp, crescer, né, com uma horta orgânica ali, sem, né, a questão do agrotóxico, investir numa coisa assim que é o diferencial de Barão do Melgaço. Eu vejo que essa imagem é uma Barão que é possível de ser alcançada. Tem o clube municipal também, que foi uma pauta minha como vereador, que deveria estar aberto, funcionando para os turistas chegar lá e falar, eu vou lá em Barão do Melgaço. Lá é top, tem uma festa top, natureza linda, partiu Barão, que é o famoso hashtag, mas a gente vai chegar nisso ainda, Ismael, se Deus quiser. Você falou partiu Barão, pois é, essa questão do turismo dentro de Barão. Ataíde, fazendo um favor, traz uma água aqui pro nosso amigo Eric aqui. Deixa eu só pedir pro Ataíde aqui. Aliás, a Ataíde está nos acompanhando aqui hoje, aqui, fazendo... Ô, Eric, deixa eu te perguntar. Quando a gente fala em Pantanal, veja bem, quando falamos em Pantanal, quem está lá fora, para nós aqui dentro do Mato Grosso, Pantanal é o nosso. Uhum. O do Poconé, do Barão, entendeu? Mas para quem está lá fora, por favor, mas para quem está lá fora, é o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Aliás, que é o que recebe a maior parte turística. E se você parar para analisar, como você acabou de dizer, o Barão do Melgaço é uma cidade histórica, que tem uma história fenomenal, fantástica, que tem uma história cujo o Mato Grosso talvez não conheça, ou boa parte do Mato Grosso ainda não conheça, e que tem todo esse potencial turístico histórico para ser explorado. Se existisse a possibilidade do Eric estar à frente de Barão do Melgaço, respondendo por Barão do Melgaço, o que o Eric faria nesse sentido? Nesse sentido, Ismael, essa pergunta é de prontidão. Primeira coisa, Barão do Melgaço precisa de uma equipe de divulgação da cidade, jornalistas, marqueteiros que entendem do assunto, para chegar bons profissionais, né, que temos, né, à disposição do mercado, e assim, levar Barão ao nível nacional, mostrar para as pessoas Barão de Melgaço, Poconé, Cáceres, falar, esse aqui é o portal do Pantanal, que se for parar para pensar e pegar, não porque eu sou de Barão, porque eu estou no estado do Mato Grosso do Sul também é lindo, mas assim, quem tem as belezas naturais mais acessíveis em preço, distância, estadia, acessibilidade, Cantor Leonardo vai lá em Barão do Melgaço, Cantor Leonardo, tem até vídeo no YouTube, meu amigo Tubarão lá do Cuiabamirim, um abraço para ele, piloteiro, honroso na profissão, assim como vários guerreiros ribeirinhos, tá lá recebendo o Cantor Leonardo, temos pousadas internacionais aos quais as pessoas nem têm esse conhecimento lá dentro da cidade, que vão turistas da Inglaterra, da Europa lá como um todo, Estados Unidos, Canadá, Ásia, vai lá, Ismael. E o que acontece? No Mato Grosso do Sul tem esse potencial e tem esse recebível? Não tem, mas o Mato Grosso do Sul divulga tudo que é feito, conta a sua história, põe na mídia nacional. A novela Pantanal foi gravada lá. E na onda é o Pantanal verdadeiro, que o cara tá aqui andando de piloteiro, pescando, pegando tuvira, montando num cavalo brabo, no burro velho lá. É em Barão, é em Cáceres, é em Poconé, é a referência nacional de Pantanal, de gado, de peixe. Barão do Melgaço foi conhecida já como a cidade do peixe. Teve época que já chegou a ter 12 mil habitantes em Barão. Hoje nós temos 8. Lá no ano 2000, 99, Barão tinha 12 mil habitantes. Aí depois que teve o asfalto, melhorou o acesso.
Infelizmente, ela não teve essa divulgação que o Mato Grosso do Sul teve, não teve geração de emprego, nem na cultura, nem na infraestrutura local. Então, as pessoas foram obrigadas a participar de uma migração social, que elas saem para Cuiabá, Várzea Grande, e hoje em dia estão indo também para o Nortão, para o Araguaia, para outras cidades, né? Barra do Garças, Sinop e afins. Mas essas pessoas deveriam estar em Barão, tendo uma faculdade, uma oportunidade, né, de estar estudando. Hoje lá em Barão abriu a Nene, abriu o primeiro polo de educação à distância superior, que lá para Barão, que nunca teve nada. Então isso aqui é uma vitória enorme. Parabéns, Odilene Amorim. E assim, emprego. As pessoas, quando você pergunta por que você vai embora de Barão? Eu estou fazendo estágio lá na Escola Estadual Coronel Antônio Paz de Barro, fui muito bem recebido, acolhido. Converso com os alunos, eles chegam e falam: aqui não tem emprego, aqui não tem como eu fazer minha faculdade. Alguns presencial que não tem no EAD, né? E outros, a maioria, 80% aqui não tem emprego. Que o cara quer um trabalho para seguir carreiras, Mael. Sim. Ou um trabalho também básico, não tem problema, desde que tenha carteira assinada. Todas as pessoas têm um sonho de ter uma moto, de ter um carro, de ter um lote, Sim. de ter uma casa. Isso é um sonho, né, das pessoas, ninguém pode quebrar isso. Infelizmente, hoje, esses sonhos não estão podendo ser atendidos, porque deveria ter esses investimentos. Dentro de Barão. Dentro de Barão. Cidade de 8 mil habitantes, no núcleo urbano, quais são os principais desafios, cara, de uma cidade como essa, Eric? Você, como espectador, uma vez que você já foi vereador, hoje você é pré-candidato, mas você está como espectador. Quais são os principais desafios? Como transformar o núcleo urbano de Barão para gerar empregos, entendeu? Para fazer todo esse diagnóstico que você já levantou, entendeu? Como gerir isso dentro do núcleo urbano? Ismael, lá em Barão do Melgaço, a gente tem que, no núcleo urbano, porque eu falo núcleo urbano e também rural, porque é muito próximo. O urbano do rural é meio que integrado. Bem junto. Compreende? Não dá para separar como se fosse Cuiabá, área central, que é só cidade de pedra no entorno, vamos dizer assim, que são bairros, cidade construída. Não é. Lá a primeira questão é que Barão tem o centro de Barão, com as outras bicentralidades ali, que estão junto delas, que é a Coab, Vila Recreio, correto? Bairro Chacororé e o centrão de Barão. Aí vem várias comunidades ribeirinhas ao longo do rio Cuiabá e também lá na nossa parte lá de cima, né? De cima que eu falo, é lá em São Pedro de Joselândia, que tem um distrito de Joselândia, que já é a 110 quilômetros de Barão. Uau! Estrada de chão. 110 quilômetros de Barão. Como se fosse uma Pantanal adentro? Adentro. Aí você vai seguir, lá tem uma estrada que pega uma MT de Mimoso e vai seguir e vai dar em São Pedro de Joselândia. Aí lá tem São Pedro de Joselândia, tem todo o entorno, tem a comunidade Pimenteira, né? Vai ter lá todas as outras, né? Colônia Santa Isabel e afins. Então, já vai estar lá longe. Então, o que acontece? A urbanidade de Barão é muito separada da situação urbana. Esse é o primeiro ponto. É muito rural, urbano, ribeirinho. É uma cidade bem diversificada. Aí tem outra parte do nosso mapa que eu chamo de mapa excludente e includente. Por que excludente? Porque quem está lá são os grandes pecuaristas, essa pousada internacional que eu falei. Então, quem mora em Barão não conhece isso daí. A pessoa nunca nem foi lá e é dentro do município de Barão. Isso aí, isso que eu estou dizendo. Então, assim, os desafios voltando para a questão urbana, que é onde estão construídas as casas, onde estão as pessoas vivendo, né? Não desconsiderando o rural. Mas, assim, primeira coisa, como eu falei, infraestrutura. Sinalização de ruas. Primeiro tem que ter um chamativo. É igual um homem e uma mulher que procuram um namorado ou que procuram uma namorada. Ele vai numa festa todo sujo, suado, depois que acabou do serviço. Ah, não dá, né, meu irmão? Não dá, né, meu irmão? Não Aí dá. o pessoal já vai chegar, aquele cara é bonitão, tá galã. Ah, aquele outro ele é até bonito, mas tá meio sujo. Não vou trazer na roda de minhas amigas, não. É mais ou menos isso. Barão tem que estar bonito. Tem que ter sinalização de Calçadas. ruas, calçamento, bem organizado, uma receptividade ali na entrada da cidade. Seja bem-vindo a Barão, um monumento portal, bonito, né, cara? um portal próprio de Barão, mostrando a nossa identidade, caviola de coxo, arara, jacaré, onça e companhia. Faz uma criatividade legal, um bem-vindo a Barão do Melgaço, sabe? Uma estrutura boa de cidade. E depois a gente vem puxando, que é o projeto, o plano de ação, que não existe. Eu, quando era vereador, cobrava muito isso, plano de ação. O que você pretende fazer em um ano ou em 2,
tá? Porque tem a PPA, a LOA e tal, que a população não sabe o que é isso. Então você tem que traduzir Não tem e ideia, nem cara. sabe o que é isso. Você vai lá e faz plano de ação. Pessoal, a ideia é asfaltar o Recreio. 3 ruas. 2 anos de prazo. Aí você vai noticiando a população. Estamos aqui, população. Já estamos asfaltando uma rua. O projeto era 3, mas já faltamos uma. Daqui mais um ano vamos fazer outra. E faça. Não fica falando, tenha plano de ação, faça. O povo não quer mais promessa, cansou, Ismael, cansou. É melhorar a infraestrutura, ter uma cidade bonita, agradável para você conseguir entrar nos consórcios privados. O que é isso aí? Quer dizer, contrato com empresa privada para fazer uma recepção, passeio turístico com quem mora ali, que tem um barco, sabe? Na beira do rio, tá passeando com os turistas. Ter uma empresa que vai gerar emprego, renda, um abatedouro lá, seja de bovino, de suíno. Como é que é a produção láctea lá? Então, vou chegar nesse ponto. Bovino, suíno, sabe? Lá das questões de galinha também. Algo nesse sentido para gerar emprego e gerar renda. Que hoje, Barão do Melgaço, que é nisso que o senhor perguntou, temos um potencial enorme para estar produzindo leite, para estar tendo uma pecuária mais ambiental, agroecológica, que a maioria do pessoal lá é microprodutor. É pessoa que tem 30 hectares, 40, 60, 100, 15, 10, que dá para criar ali seu porquinho, sua galinha, seu gado. E o que acontece? De uma forma sustentável, além de levar o sustentável, ter um abatedouro para dar saída desse produto. O que vai acontecer? Emprego direto, que é o chamado na economia, que é para quem está ali trabalhando no abatedor, e indireto, que são as pessoas que são transportadora, o receptor lá na frente, a cidade de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, que vai receber esse produto, irmão, com esse selo e um produto de garantia de qualidade. Deixa eu falar para você. Há cerca de 20 dias atrás esteve aqui comigo o Suelme. Hoje ele é presidente da Empire, aqui no Mato Grosso. E o Suelme me disse algo assim muito interessante. Terra Nova do Norte, lá no Nortão, produz a melhor manteiga do Brasil. Eu não tinha essa informação. Por exemplo, Barão hoje possui o selo SIM, que é o selo de inspeção municipal, para produtos que sejam produzidos em Barão poder comercializar dentro de Barão e fora de Barão, porque, por exemplo, dentro desse contexto que você falou, Eric, dá para ser criado um selo de Barão, de produtos produzidos em Barão. Isso estimula a produção dentro da agricultura familiar. Aliás, a CEAF, que teve aí na gestão passada do atual governador Mauro Mendes, que foi coordenada, foi comandada pelo Silvano Amaral, teve, por exemplo, 350 milhões de reais em investimentos na agricultura familiar dentro do estado do Mato Grosso. Isso aí são dados que o próprio Silvano falou para mim em podcast. Por exemplo, há a possibilidade, se você estiver lá, por exemplo, no 1º de janeiro de 2025, há a possibilidade de se criar esse selo para fomentar a agricultura familiar dentro de Barão. E Com certeza. Como você pensa e como você agiria dentro disso, cara? Com certeza, Ismael. Esse assunto que você está me perguntando, uma pergunta inédita aqui, foi uma pauta de batalha minha como vereador. De Barão de Melgaço ter um selo próprio, municipal, e buscar o selo estadual. Você não pode ficar ali lamentando numa economia que está ali num processo de transição, que antes a nossa economia era o peixe. Peixe, tuvira. Um abraço pro meu pai e minha mãe, que foram pegador de tuvirinha, como diz o pessoal lá em Barão. Não tinha nem onde dormir. São pessoas que vieram do zero. Sério, cara? Isso lá na sua infância? Lá na minha infância. A gente morava no fundo de uma padaria, cheirava a fumaceira daquele pão cheiroso lá e não podia comer, moço. Não podia comer? Sério, cara? Seríssimo. 4 horas da manhã, você já acordava com o cheiro do pão. Cheiro. E aí o que acontece? Nada do que eu passei eu esqueço. Você entendeu? Mas hoje a gente enxerga que tem o peixe para a economia de subsistência, que é para o pescador pescar, comer,
tem ali um turista que vai lá pescar no tablado, ou vai pescar de porto, que infelizmente está tendo a lei da pesca que está proibindo isso, está detonando com a nossa cidade economicamente, tá? Mas esse é um outro caso. Voltando na pauta da pecuária que eu ia dizer, pecuária e agricultura familiar. É, porque, sabe, na verdade, lá você... entrou numa transição, Ismael. Isso não sou eu que estou falando, Eric. Quem está falando aqui são os dados do IBGE, que eu estou traduzindo e trazendo para cá. A potência de Barão no ano 2000 até 2003 ainda era peixe. Aí de lá para cá veio a transição, que hoje nós temos ali o peixe como fonte de renda, no índice percentual de quase meio a meio, com a pecuária do microprodutor rural e a agropecuária, que eu digo, essa agricultura familiar, tá certo? Que esse outro termo remete àquele grandão, o que eu falei antes errado. Isso, a pecuária. A agricultura familiar e essa pecuária, micropecuária que eu chamo, é do cara que tem 15 hectares, 20, 30, 60, 80, mas tem seu gadinho ali. Que tira o seu leite. Tira o leitinho dele. Que volta e meia faz o meio ambiente. Se você for lá nas propriedades dele hoje ou daqui a 20 ou 10 anos, você não vai achar uma árvore derrubada. Lá em casa tem lugar lá no sítio que a gente tem em Buritizal hoje, graças a Deus. Lá tem macaco, tem pica-pau, tem não sei mais as quantas. Eu vou, filmo tudo. Lá nós não derrubamos. Lá a intenção é assim, produzir para viver. Não viver para produzir, que entra o destruir. A agricultura familiar então, tem esse conceito. Né? É esse conceito, Ismael, que a gente segue e vejo que lá, tendo um abatedor, um meio de saída para esse produto primário e tendo esse selo de credibilidade municipal e também estadual, Barão do Melgaço seria outra, com muitas oportunidades, com microprodutores vendendo seu gado, vendendo sua galinha, seu porco, sua batatinha, sua mandioca. Eu estou falando português, claro, aqui para o pessoal me entender bem aí de casa no podcast. Sim. Mandar sua batatinha, sua banana, limão. Hoje eu estive na propriedade do seu Cláudio, lá tem de tudo. A gente vai lá, Barão do Melgaço é um lugar riquíssimo. Falta só divulgar e vender as nossas riquezas. Já imaginou uma mussarela com o selo de Barão do Melgaço? Poxa. Uma mussarela de búfalo? Tem criador de búfalo lá? Deve só te perguntar. Porque eu estou te perguntando porque região de Pantanal, região alagada, o búfalo gosta bastante de água. Búfalo ama. Ama a água. As piscininhas. Isso. E você já imaginou, de repente, uma mussarela produzida em Barão do Melgaço, com selo de Barão do Melgaço, made in Barão do Melgaço, entendeu? Uma mussarela de búfalo, o que isso representaria dentro do estado do Mato Grosso para fora? Porque quando eu falei da Copernova lá, de Terra Nova, ou seja, produz a melhor manteiga, produz uma das melhores mussarela, ou seja, são queijos que já ganharam prêmios internacionais produzidos lá no interior, cara. Sim. Já imaginou desenvolver tudo isso dentro do Barão? Ou seja, realmente transformar o Barão de Melgaço, não só num polo turístico, uma vez que nós estamos falando dessa questão da lei da pesca e do transporte da pesca, entendeu? Algo que realmente veio, de certa forma, isso atinge a economia de Barão de Melgaço e ao mesmo tempo, quando você fala em transformar isso, nós estamos falando em transformar também o PIB, transformar a economia, fazer com que Barão do Melgaço se torne referência entre as cidades da Baixada Cuiabana. Isso seria um trabalho desenvolvido em parceria com quais secretarias do Estado, governo federal? O que você pensa em relação a isso? Onde você buscaria recursos para começar essa transformação? Essa transformação partiria, Ismael, primeiro de um projeto, seguido de um plano de ação, para a gente fazer a busca, ali o levantamento da Secretaria de Cultura, da Agricultura, desculpa, e a gente levaria essa demanda em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, que é a SEAF, não deixando de lado também a busca junto ao pessoal ligado ao MAPA, do Ministério da Agropecuária, né, abastecimento, para estar conseguindo essas normas legais, que são os selos, né, e o recurso para investir na cidade, que eu ainda sempre falo para as pessoas, quem não investe no lugar, na sua imagem, você vai estar sempre feio. Se você não vestir uma roupinha legal, não tiver tomado banho, você vai estar feio. Igual daquele exemplo. Se você tiver com um carro meio velho, não arrumar ele vai explodir lá, vai estragar com você, que não vai andar, não vai te levar nem 10 km longe. Então o que acontece?
investimento para ter lá em Barão essas formas dessas riquezas serem incentivadas e produzidas e logo em seguida, assim como exemplo de Terra Nova do Norte, vendidas ao nosso estado de Mato Grosso, também aos demais estados vizinhos do Centro-Oeste e depois para o Brasil e quem sabe para o mundo, Ismael. Porque a gente não pode ficar pensando naquele olhar fechado. Esses dias eu estava conversando. Tem tanta coisa lá que é nível 1. Eu até brinco com o pessoal, por exemplo, a farinha de mandioca, que é produzida lá em Barão, se tivesse um selo e fosse vendida ao nível de Mato Grosso, uma sacolinha de 1 quilo seria uns R$20, R$22. Por que esse valor agregado? Porque leva o nome de Barão. Porque leva o nome de Barão e é uma farinha de qualidade excepcional. Porque é feito de forma artesanal. E existem as formas também de produzir mais. Lá que eu já acompanhei, mas não produz mais porque não tem saída para onde vender. Não tem para onde vender. E é um produto que todo mundo vai lá, turista, chega lá em Barão e fala, eu quero farinha. Tem? Aí eu vou e mostro. Várias farinhas comercializadas, né? Que chega lá, o pessoal, não, eu quero a de Barão. Cadê a de Barão? Cadê a de Barão? Por quê? Então esse é um exemplo que eu estou falando. Barão Melgaço tem muitas potências. Na questão pesqueira também poderia ter um investimento real. Por exemplo, na época que tinha o MT Cred do governo do estado. Ao invés de entrar em conflito, assim que eu penso, você tem que buscar solução para as questões. E não ficar... É a mesma coisa uma candidatura, de uma pré-candidatura, no caso minha, a prefeito. Eu vou ficar xingando quem já passou, quem não passou, quem tal, quem não tal, quem quer entrar. Não. Você tem que mostrar a solução e mostrar que você é capaz de fazer. A mesma coisa, por exemplo, essa situação que eu ia tratar da pesca e da questão da agricultura familiar. Deveria ter investimento. O MT Crédito tem que acordar, ele tá igual um gigante adormecido que só serve aos grandão. Chegava lá e falava, ó, vem aqui, vamos comprar barco, motor de popa para os nossos pescadores, para eles trabalharem com turismo, vamos financiar para os caras com taxa reduzida, ou sem taxa nenhuma, igual foi do governo federal, que tem um recurso para isso. Faz uma parceria com o MAPA, busca o Ministério da Pesca, vai lá na agricultura familiar, pega esse investimento, entrega para o pessoal, entrega, que eu digo, faça esse empréstimo de uma forma desburocratizada e associada ali ao Pronaf, Ismael. Tem potencial enorme de produção, Barão do Melgaço tem que ter escoamento, compra um caminhão, põe motorista, faz uma programação quinzenal ou dezenal, de cada 10 dias, 15 dias, pega a produção de todo mundo, traz aqui na feira, leva para um mercado próximo, leva para outra cidade que também tenha feira, ou tenha consumo na comunidade escolar, legaliza uma associação. Existem diversos meios, Mael. Mas existe a Associação de Pescadores lá em Barão? Existe a Colônia Z5 de Pescadores, que é a associação. Como é que eles são em relação ao poder público, no sentido de... Poder público, eles atuam no sentido de fortalecer a Associação de Pescadores ou não? Lá é assim, no sentido do poder público, você diz municipal, né? Isso, na esfera municipal, existem algumas parcerias, cursos de formações, aquelas coisas mais básicas. Porque o município lá não tem a renda ou a receita financeira total para fazer um aporte assim legal, né? Para chegar e falar, vamos ajudar aqui a Colônia Z5, vamos investir, vamos estruturar para resolver o problema. Por lá, infelizmente, não tem como. Mas tem como buscar Tem fora. Tem como buscar. Eu te fiz essa pergunta sobre a Colônia de Pescadores. Eu morei em Querência do Norte, no estado do Paraná. Em Querência do Norte, só para você ter ideia, foi lançado um programa lá, eu não sei se era ProPeixe, alguma coisa assim lá no Paraná, onde Querência é uma cidade banhada pelo Rio Paraná. Sim. Não só ela, mas várias outras. E aí o consórcio regional montou uma estrutura para as associações de pescadores. Ali tinha um abatedouro, vai vendo, um abatedouro, tinha ali um caminhão frigorífico para o transporte e o consórcio arrumava, buscava os clientes para a entrega da produção, supermercados, etc. E foi um projeto que deu muito certo, que alavancou de forma significativa a vida dos pescadores. Eu digo isso porque eu tinha o meu ex-sogro Beto Natal, aliás, deixa eu mandar um abraço para o Beto Natal, e se estiver me assistindo ou algum dia ver esse podcast, vai entender que eu tenho um carinho enorme por ele, pela família dele.
são pessoas que moram no meu coração, enfim, toda a família, incluindo minha ex-esposa, mas nesse contexto de fortalecimento, houve esse projeto e, tipo assim, alavancou a economia, porque, de fato, os pescadores foram estimulados a ir para o rio pescar, entendeu? A buscar suas cotas e tudo mais. É claro que nós temos aqui uma legislação ambiental e pesqueira mato-grossense que, digamos assim, nos limita em relação a isso temporariamente. Eu creio que, de certa forma, deve se estender aí pelo período que foi estipulado. Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta. Como você vê essa legislação hoje no setor pesqueiro? Como você avalia? De que forma poderia ser vencido ou de que forma poderia ser amenizado os impactos financeiros, por exemplo, para uma cidade igual a sua, Barão? Sim, nessa situação, por exemplo, da legislação, né? Da lei da pesca aí que está correndo, do transporte zero, vamos dizer assim. Isso. Eu vejo da seguinte forma, Ismael. Eu acho que nada nessa nossa vida aqui nós devemos radicalizar. Eu acho que eu começo aqui esse texto falando dessa forma. Não radicalizar. Por quê? Quando você faz um projeto desse tamanho, dessa importância, você está modificando com a forma de trabalho de comunidades, famílias, pessoas que estão ali há décadas. As gerações, pais, filhos, avós, tem toda aquela situação. Então, para resolver um problema desse, no meu ponto de vista, primeiro, deveria existir um diálogo mais maleável entre as partes do governo e dos pescadores. Em que sentido? Por exemplo, hoje, como está a pesca? Teve a discussão, foi para o STF, aquela coisa toda. A lista de peixes proibidos são os peixes lisos, que são os bons. Pintado, não sei mais lá o que, primo do pintado, pacu. São 10 espécies no Enfim, total, né? São os melhorzinhos. Melhorzinho que eu digo, os gostosos para comer. Que restaurante quer, que povo quer, entendeu? Que agrada mais o paladar. Isso, o paladar. Então o que acontece? Está proibindo os melhores peixes. Já vamos falar assim um português melhor para o povo entender. E aí, ao mesmo tempo que você proíbe isso aí, como que fica o pescador nessa situação? Que o projeto lá no começo deveria dar um auxílio, né, para esses pescadores estarem pausados temporariamente. E não teve auxílio nenhum, não teve nada, os caras estão a ver navios, você entendeu? Então, no meu ponto de vista, eu penso assim, já que virou essa zebra que está agora, deveria rever essa lei. Isso aí não é feio para ninguém, vai lá. O que está proibido, você tira da lista de proibido, deixa... Onde que está esse estudo que fala que não está tendo esse peixe ou está em extinção? Que o que proíbe é o que está em extinção. Lá não está em extinção, nada daquilo ali. Mas se você ainda está com rinha, isso daí para mim já virou uma rinha. Vai lá, proíbe. Se tem 10, proíbe 4, cara. Seja maleável. Cadê o recurso que você pôs na primeira lei que você ia passar para os pescadores de incentivo? Até hoje. Você entendeu? Até hoje nada. Não teve nada. Está tudo travado. Aí vem outra situação. Que é essa, para mim, o que realmente importa para a vida do pescador, para a vida do trabalhador, quem tem comércio em Barão, quem está nas grandes esferas de poder político. É buscar forma de investimento, que é aquilo que eu falei lá atrás, Ismael. Sabe o que o povo quer? Quer um barco novo, quer um motor novo, quer uma oportunidade de produzir ali seu peixe, seu tambaqui num tanque, entendeu? De uma forma de micro escala, mas que ele tem como trabalhar, ter renda de forma legalizada, tranquila, entendeu? E várias outras formas de investir. Quem é um microprodutor que eu falei para ti, pequeno lá, cria sua galinha, seu suíno, investir no seu gado, que vários têm, um gado ali, aqui. Investe no melhoramento genético. Desculpa. Vai lá, toma uma água aí. Mas deixa eu te falar. Você falando em investir em melhoramento genético e tudo mais, ainda tem água aí? Bom, aí, vamos lá. Voltando... Deu uma travada aqui. Não, tranquilo. Bebe mais uma água aí. Ô Eric,
Lá no Paraná, ainda voltando a falar sobre Querência do Norte, também na época lá, houve um projeto, nem sei, porque logo em seguida eu saí de lá, não sei como é que foi o resultado dele, mas isso foi através do governo do estado, em que houve. O projeto funcionava da seguinte forma: tanques no meio do rio, por exemplo, o rio Cuiabá, o Barão é banhado pelo rio Cuiabá. Cuiabá. Você acha que seria viável para Barão hoje, na sua opinião, um projeto onde incentivaria os ribeirinhos a produzir peixe em tanque, utilizando a bacia do rio Cuiabá, utilizando o leito do rio Cuiabá? Assim, Ismael, tô travado aqui a garganta. Por favor. A garganta tá travando, não querem deixar eu falar no podcast, hein? É algum espírito maligno aí, é uma sara maligna, Ismael. Tá segurando minha goela, não, você não vai falar. Mas aí, assim, é uma pauta complexa. Aham. Primeiro, é o que eu volto no tema, a bater que eu bato sempre. Investimentos, mano. Precisa de investimento, tem que ter o equipamento pro cara fazer esse projeto de tanque-rede. Como que vai ser trabalhado isso? Qual comunidade vai ficar com quantia de tanque-rede X, Y para ser feito? Então tem que ter todo esse levantamento. Quem quer participar, que não é todo mundo que quer participar. É um estudo. Aqueles que querem, maravilha, fazem, aplicam na prática, e os que não querem também não tem problema. Ele vai lá, pesca, atende turista, faz sua pesca ali, né? Vende seu peixe, comercializa e vida que segue, entendeu? Todo mundo vai ter sua renda. Mas eu acho que tem que ter esse levantamento, né? Esse estudo, ver quem quer e quem não quer. É necessário ser feito. E também os investimentos. Porque não dá para o cara querer fazer um tanque-rede do zero, pessoa que está lá na subsistência, trabalhando ali para ganhar seu pão de cada dia, ele não vai ter 30 mil, 40 mil, né? Para fazer um tanque-rede, um sistema completinho para o peixe não escapar, para jacaré não rasgar o trem, comer tudo, né? Exato. Então tem que ter investimento por parte do governo, né? Seja ele estadual, federal, passando através de emendas, ou municipal, né? Recebendo essas emendas, ou tendo recurso próprio, né? Mas aplicando. Isso seria um projeto que, se você estivesse lá, você adotaria, ou você levaria em consideração no sentido de fazer um estudo de viabilidade econômica, técnica econômica, para que de repente pudesse ser implantado? Ou você acha que algo dessa natureza não funcionaria para Barão? Eu acho que assim, deveria ter o estudo, o levantamento. Porque, por exemplo... Primeiro passo. Porque eu não sei o que as pessoas pensam. Se elas querem de fato ou se elas não querem. Quando tem uma pesquisa, elas vão responder, quero ou não quero. Porque o cara que está lá, que está como um político, como um chefe lá de governo, vamos dizer assim, né? Um prefeito, um governador, um presidente, tem que ouvir o povo. Você não vai fazer um trem contra o povo. Sim. Você vai ouvir o povo. O povo quer, nós vamos investir, vamos fazer. Tem como funcionar no estudo, no levantamento? Tem. Com isso aqui vai dar certo, o jacaré não vai rasgar vai proteger o peixe, a rede, vai dar certo. A distância entre comunidades também tá bacana, não vai atrapalhar o fluxo do rio, tudo certo, para cima. Ah, não, a maioria do povo achou que não é interessante. 70% prefere investimento para criar uma galinha, uma coisa microescala, uma vaquinha leiteira, para tentar um selo, que é o que nós falamos, para vender dentro do município, mesmo que a vaca dele produza pouco, mas faz uma associação, cada um produz 50 litros, vai dar 10 mil litros, cada um, né? Cada um ajudando com 500 litros, 50 litros, outro 10 litros, outro 80 litros, pela quantidade de vaca que tem, faz uma associação, cada um recebe de acordo com o que vende. Consegue o selo no município, investimento e vida que segue. Então, meu, é nisso que você falou, é importantíssimo, é o levantamento do valor a ser investido e da vontade da população. Ou seja, o que você colocou aí foi um ponto interessante, inclusive me deu gancho para uma outra pergunta. Uma possível gestão, digamos assim, feita por você, seria uma gestão participativa, e de que forma ela seria participativa? De que forma você insertaria a população, colocaria a população inserida dentro dessa gestão? Seria da seguinte forma, foi uma batalha também, que eu repito aqui, que eu travei lá, corri atrás como vereador, para quê? Para que fossem apresentados junto à LOA, PPA, LDO, que a população não sabe nem o que é isso.
Parece que nós estamos falando aqui chinês. Aham. Para quê? É mandarim, Pegar estamos esse falando mandarim. pega todos esses dados, traduza ele para a linguagem do povo, que é o quê? Que se chama isso? Plano de ação. Exato. O dinheiro está aqui, são Olha, tantos nossa milhões, previsão de sabe? arrecadação é isso. Vamos investir Exato, assim. o dinheiro são tantos milhões para a saúde, para a educação, para a cultura, para a infraestrutura. É isso, o valor total é esse. Agora, pessoal, que ninguém vai ser enganado aqui, é transparência. Ah, o que esse plano de ação vai fazer na educação? Ah, vai ser uma escola? Vai ser investido na melhoria da creche? Numa escola municipal? Sabe? Na saúde, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai abrir vaga para cirurgia eletiva em Cuiabá, em Várzea Grande? Você vai construir um posto de saúde novo? No esporte, você vai fazer um campeonato masculino, feminino, infantil, sabe? No município. Todos os planos de valores. A população vai começar a dar credibilidade ao governo. Entender o que o governo está falando. Se você pegar, baixar um arquivo, né, nós somos conhecedores, e dar para uma pessoa, tá aqui, ó, isso aqui que vai ser feito na sua cidade, ó, durante os 4 anos e 1 ano, e 2 anos, LDO, ALOA e PPA. Cara, olha aquela papeleira e fala, não estou entendendo nada que está escrito nessa porcaria. Esses entendeu? gráficos aqui não sei o que é isso aqui. Então é um plano de ação para explicar para a população. O primeiro ponto é esse. A população tem que ter conhecimento para onde vai o dinheiro que elas pagam de impostos, o que ela guarda de uma gestão. Segundo ponto, que vem no participativo. Dentro desse plano de ação que as pessoas já estarão participando, elas poderão opinar dentro dos seus bairros, dentro de um canal simplificado, que ninguém quer aquele trem de site para o cara ir lá, fazer login, cadastrar. Parece que a Polícia Federal está fazendo uma entrevista com o cara. Para com isso. É até difícil, sabe? Né, cara? Faz uma coisa mais informal. Como é que pegar o seu João, que mora lá na beira do rio, e tentar explicar para ele uma merda que vai falar, toda essa tecnologia? Eu vou ser cara? preso, se eu preencher tudo isso aí, amanhã vai vir o camburão da polícia e vai me prender se eu escrever alguma coisa ali, compreende? Vai lá, utiliza das redes sociais, que é o que todo mundo está acessando 2 horas por dia, 3 horas, eu não sei o que estou falando. São as pesquisas levantadas pelo Google, Facebook, Instagram. Vai lá, cara, cria uma página da prefeitura, da sua cidade, do governo, da Câmara de Vereadores e posta. Escreve lá, pessoal, o que você acha que tem que ser feito do seu bairro? Alguma coisa nesse sentido. Ou então, vocês preferem os maiores investimentos em quê? Sabe? Ou então, se vierem emendas, o que vocês acham mais interessante? As pessoas vão opinar, aí você vai saber o que o povo quer, o que eles querem e o que eles precisam, sabe? Então, eu acho que é por aí uma política realmente participativa, desburocratizando e falando a língua do povo. Essa é a grande verdade. Gente, para você que está nos acompanhando aí, enfim, você está ouvindo um gato miando? É que eu tenho vários gatos aqui em casa e esse deve estar, sei lá, enfim, tá naquele dia atacado dele. Deixa eu te fazer uma próxima pergunta aqui. Enquanto isso, Ataíde, eu vou dar atenção a esse gato para que socorre o homem lá. Ele não nos atrapalhe mais. Eric, Barão do Melgaço, cidade centenária, quais são as histórias hilárias que Barão do Melgaço tem, cara? Você, ao longo dos seus 29 anos? 29 anos. Ao longo dos seus 29 anos, quais foram os personagens que você já viu dentro de Barão que diz assim, isso só tem Barão? Porque toda cidade, cara, vamos ser francos, toda cidade tem uma pessoa que tem deficiência mental que é conhecida pela cidade inteira. Toda cidade tem o bêbado que está sempre escorado em algum banco de praça. Toda cidade tem a tiazinha fofoqueira pra caramba. Cidade pequena é isso. Você identifica os personagens. Quais são os maiores personagens de Barão do Melgaço? Lá em Barão do Melgaço tem esses personagens que você citou. E ainda existem muitos outros inglórios. Lá tem personagens únicos que merecem ser divulgados aqui no canal. Inclusive tem coisas também de produções seríssimas, de filmes, né, municipais, que até a gente fomentou a criação do canal do YouTube. Vou começar por aqui, do sério, aí para mim chegar nas zoeiras. Nos mais cômicos. Isso. Lá a gente tem o professor Emílio. Professor Emílio. Professor de história, é formado, historiador. É cineasta, formado na UFRJ. Sério? Cara de um currículo brilhante. Produtor lá, cineasta. Qual é o nome dele?
Emílio Antunes. Vem aqui, Ataíde. Emílio Antunes. Professor Emílio Antunes, eu quero você aqui no Poderoso PCast, viu? Eu quero, tá? Emílio Antunes tem muitas histórias para contar, um cara conhecedor de verdade mesmo de Barão do Melgaço. Tem as produções de filme dele que é um filme misturado e lá é coisas históricas e também tem não é uma gota, é um balde de humor. É muito engraçado, Ismael. Depois eu vou passar o link para vocês, para quem está assistindo, para acompanhar os filmes do professor Emílio. É muito hilário. Lá, os atores são justo esses que você falou. Tem lá os pinguços, tem os pé de cana, tem os caras aleatórios também, que não é bebedor, mas está no filme. Filme top, muito top. É a comunidade, é o Barão que tá no filme. Participativo, que tá no filme. As pessoas já assistem e falam, ah lá fulano, ah lá Beltrano, meu tio. Cara, isso é exibido, ele exibe em praça pública? Foi exibido em praça pública, foi exibido também em locais particulares. Exibição topzera. Agora eu ajudei ele a fazer o canal, tá no YouTube, divulgado público, para quem quiser assistir no conforto de sua casa, vai lá, clica, assiste tranquilamente, comendo uma bananinha frita e dando boas risadas. Nossa, que bacana. Dentro disso ainda, Ismael, no próprio filme, Barão tem muita história, literalmente. Dentro do próprio filme, os personagens já são muito zoeiro, cômicos. A gente ri assim que a barriga dói de rir, como diz o cuiabano, a barriga dói de dar risada. Que é muito engraçado, o pessoal mesmo de lá participa do filme também. Um abraço lá pro professor Emílio, todos que fizeram o filme, que realizaram, são pessoas de lá. Os atores, ninguém recebeu verba, todo mundo trabalhou lá, sabe, por uma causa fez mesmo. O filme cada por gostar de Barão. Amar Barão e foi feito. Tá lá uma coisa histórica de Barão, que isso é próprio. Se for em outra cidade, não tem isso daí. Um filme feito com atores da cidade, né, que leva uma boa audiência, que é feito a direção, tudo no município. Não tem. E lá em Barão tem. Aí eu vou e saio para outras partes, que é as questões cômicas. Lá é bizarro, é engraçado. Lá, vou contar um caso aqui engraçado. Lá tem uma amiga nossa, lá ela é conhecida na cidade inteira. O nome dela é... Se não quiser falar o nome, fica à vontade. Não, eu falo. É Heloíse e o nome dela é Ige. A Ige. Os irmãos dela, o Ney, um abraço pro Ney, Divino, Jojo, pessoal trabalhador demais, gente boa. Todos eles. A Ige anda o Barão inteiro. Todo mundo de Barão do Melgaço conhece Ige. Inclusive as pessoas também que vão lá de turista. Chega lá e pergunta, cadê a Ige? Cadê a Ige? É a figura de Barão. Não, é uma figura carimbada. É a Ige. Se chegar em Barão e falar assim, você conhece a Ige? Pronto. A criança desse tamanho ou um idoso de 90 anos conhece. Sabe de quem está sendo falado. Anda em todo lugar, para todo lugar. Ela é deficiente, né? Assim, ela é deficiente intelectual. Uma pessoa maravilhosa. Todos conhecem ela, muito querida. Tem ela. Aí tem um caso engraçado, vou contar essa. Esse é engraçado. Meu amigo vai assistir, ele sabe. Ele participou desse caso, ele sabe. Eu já sei que ele não vai querer que fale o nome dele, Ismael, mas ele vai saber. Teve um belo dia, a gente tava indo num jogo, numa comunidade lá que chama Poço General, que é até onde meu avô, minha avó, meu pai nasceu, criou por lá, né? Casou com minha mãe e tal. E lá tem um campo, do lado de cá do rio ia ter um jogo. A gente foi para esse jogo. Fomos lá, jogamos, tal, beleza, saímos de lá cansado, né? Pegamos o carro para vir embora, eu, o amigo meu, que tava lá junto, e esse amigão meu mesmo, e tava numa época de chuva, vindo de moto. Chuvoso. Chuvoso pra caramba. De repente, eu tô estrada de chão. Tô aqui, Ismael, na estrada de chão, tô aqui tentando equilibrar em 4 rodas. E o cara em 2. Ali Dakar, eu aqui e o amigo meu vindo de lá pra cá. Aí eu olhei assim, de repente eu olho no meio do que lá fica tipo umas poças d'água, assim, bem do lado assim, da estrada. Eu tô vendo aquele corpo em pé. Falei, é gente aquele trem? O que é aquilo? E não podia parar porque senão o carro atolava. Olhei, de repente, tava lá, tinha um cara lá, nuzinho. Tava um cara pelado. Um cara pelado, com peixe na mão. Com peixe na mão. Com peixe na mão? Com peixe na mão. Cara pelado. Com peixe na mão, todo sujo de barro. Eu acho que não sei se ele pegou com a mão. Até hoje ninguém sabe esse mistério. E de lá ele veio correndo e gritando, ei, pera aí, me dá uma carona aí. E eu falei pro meu amigo zoando ele tava lá atrás da caminhonete. Falei, ó, é o seguinte,
Vou parar pro cara vir aí, né? A gente é amigo, tem que ajudar o próximo. Ele, pelo amor de Deus, já acelera esse carro, vinha esse pelado aqui. Eu chegar lá em Barão com esse carro pelado. E saímos rindo e passamos. E ele entrou na estrada, daqui deu pra ver no retrovisor, ele vindo correndo. E a gente indo, desviando na atoleira, não podia acelerar, senão o carro caía pra fora. E um amigo meu da moto já bem próximo. Isso em relação, assim, nos 2 minutos aconteceu tudo isso aí. Aí, de repente, um amigo meu veio vindo de moto, ele nem viu nada do cara pelado e tal. Aí nós falamos, ó, meu querido, tenha uma boa viagem, vai com Deus. Aí tá tudo bem, não tem mosquito, a estrada tá boa, só vai. Aí ele foi. Aí eu com outro amigo que tá no carro, começamos a rir pra caramba. De repente, a gente tava com o vidro aberto, e lá tá silêncio, que era um horário de umas 4, 5 horas da tarde, não tinha nada passando, nem carro, nada. Só escutava, merda! E paf, barulho de quem caiu de moto. De repente a gente parou pela janela, olhou, ele caído e o pelado perto dele. Ele, sai de perto de mim, rapaz, sai de perto de mim, rapaz. O nu ali, cara, eu parei olhando aquilo, na hora que eu saí do lugar que nós tô lá, falei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo? E não tinha celular igual agora. Sério que ele bateu no pelado? Será que ele bateu no pelado ou ele caiu? Sozinho. Caiu sozinho. Perto, assustou e foi desviado do pelado, caiu. Aí sujou tudo. Falei, putz, cara, esse é cara, um dos não, mas causos. você já imaginou que história louca, meu irmão? Você tá vindo de moto, na lama, de repente você cai e um cara pelado com peixe na mão. Curimbatá, parece que é. E Curimbatá na outra ainda. mão, mussum cavalo. Não sei se vocês ouviram falar. É um mussum que eles usam pra isca, pra pegar outros peixes. O cara tava com um mussum cavalo na mão. Eu falei, não. Aí É não, doido. meu. É doido. Puta, só em Barão de Melgaço que Não. tem uma situação dessa, cara. Tem Barão essa, de tem várias Melgaço. outras histórias, né? Agora aqui, se eu for contar no podcast, vai virar um podcast da história. Das Tem muita histórias de história. Barão de Melgaço. Muita história boa lá, graças a Deus. Barão de Melgaço. Agora, voltando no cenário que nós estávamos falando lá, Eric, o que você acha? Você já foi candidato a prefeito em Barão. O que você acha? O que faltou na sua mensagem que a população de Barão não compreendeu para que você tivesse o resultado que você teve na eleição passada? Então, Ismael, aí vai uma mistura de, vamos dizer, momentos políticos, né? O que estava acontecendo no momento, cenário político, né? E também, além desse cenário político, que é o que migra muito voto para lá ou para cá, foi também a situação da questão da população, eu acho que foi meio que um erro, de não entender essa maturidade que eu tenho hoje em dizer um plano de ação, um projeto de uma forma que as pessoas entendam, de forma nua e crua. O que está precisando ser feito lá na Vila Recreio? Um asfalto. Faz de forma gradativa. Lá no outro lugar está precisando arrumar água. O povo está precisando de água para beber para ontem. Então é isso. A população precisa entender. E eu acho que nessa parte a mensagem ela foi meio assim, passava, mas entrava em alguns ouvidos e outros não, que eram algumas pessoas que não entendiam bem, né? Mais ou menos, e ficava naquela dúvida, tipo assim, será que eu me arrisco votando nesse candidato novo? Nesse menino aí? Ou eu continuo com esses aí mesmo que já estão, para me arrancar o que eu estou odeando aqui do momento agora, que na época eu estava tendo um ódio ferrenho para quem era o prefeito na época. Existia uma existia uma oposição raiva. na atual gestão. Isso, a atual gestão à época, e eu era oposição também à gestão nessa época. Então, o que aconteceu? A população ficou zangado com esse, que era o gestor na época, com esse, né? E aí o que acontece? A gente estava mostrando nosso trabalho, correndo atrás e tal, mas tinha os outros candidatos que estavam correndo por fora. Que a experiência política que os caras têm lá de trás, a gente não tinha. Que era aquela coisa de, deixa eles que se explodam e eu vou ficar aqui pagando de bonzinho, compreende? Pagando de bonzinho e ao mesmo tempo apresentando com outra linguagem os projetos meus que eu queria fazer e o projeto que deu certo do prefeito à época. Então, assim, eu acho que esse aí foi um erro, mas a gente tem maturidade, vai aprendendo. Não um erro para fazer a eleição ser perdida. Entenda o termo. Não foi esse erro que fez perder a eleição. O principal problema que ocorreu foi o índice de migração de voto por raiva. Ainda não existe esse estudo, até brinco com o pessoal, falo, acho que eu vou escrever esse livro. Essa é a teoria do Eric, que é o índice de migração de voto por raiva. O que é isso? É aquele voto faltando 10 dias que a pessoa pensa assim, eu não sei quem que vai ganhar,
No caso lá de Barão, toda vez é 2 candidatos que saem a prefeito. Nessa época saiu 5. Imagina, o eleitor é acostumado a votar em 2, que são sempre os mesmos grupos políticos, né? E aí depois, pá, aparece 5 candidatos a prefeito na outra eleição seguinte. Aí eles ficaram com medo, com receio, pensando assim, será que se eu votar nesses novos aí, será que eles não vão perder a eleição? E eu tô com raiva do prefeito. Então eu quero arrancar o prefeito. Eu quero Então, tirar quem atualmente quero está arrancar lá. o atual. Deixa eu ver aqui nesse cenário qual que é o candidato que acho que vai dar certo para todo mundo enfiar o voto nele ou nela e arrancar o atual. Que foi a prefeita escolhida. A atual prefeita. Escolheram e votaram nela. Não tenho raiva disso nem nada, estou fazendo aqui uma breve análise política, né? Aí o povo, quem votava em mim à época que era candidato a prefeito era o Eric, eu, que né, fui candidato, Enio, Maria Torres, o Elvio, que era o prefeito, e a Margarete. E aí o pessoal que votava no Eric, no Enio e na Maria, desistiu. Faltando 8 dias, teve casa que eu passei que estava com meu adesivo, estava rasgado o adesivo. Compreende? Teve bairro inteiro que estava sumido nos adesivos. Meu, do Enio, da Maria, tá sumido, o povo arrancou. Nos 7 dias todo mundo chegou e enfiou o voto na Margarete. Tanto que ela ganhou uma eleição com 5 candidatos, ganhou lá parece que de 1.000 votos de diferença do segundo. Coisa que antes das outras eleições de 2, ganhava com diferença de 400 votos, 500, era mais acirrada, 800, né? Entendeu? A política, então o fenômeno da raiva acirrada da população naquele momento, esse voto de raiva que deu esse resultado. Hoje, o que você mudaria? Você é um pré-candidato. Hoje, na sua campanha, o que você mudaria? O que você faria de diferente que você não fez lá atrás? Não, então, Ismael, hoje, com a... O Eric é um Eric mais consciente. Obrigado, é um Eric que consegue ter uma visão melhor do que o povo de Barão do Melgaço precisa e quer. Perfeito, Ismael. A gente chega num grau da vida da gente que a gente vai ganhando experiência. Experiência, maturidade, né? Tem várias situações de trabalho, de família. Todo mundo sabe disso, é conhecedor, né? Que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, que faz você refletir e enxergar as coisas de outra forma. Também quando você está fora do cargo político, você tem a visão mais real do que ocorre. Quando você está lá dentro, você enxerga só as coisas mais pontiagudas. É aquela coisa que aparece mais. Mas quando você está de fora, você enxerga tudo. Aí você pensa, foi ali que eu errei, eu fui lá. Aí você consegue corrigir, sabe? Esses erros, que eu acho que é isso que forma um bom político. São as vitórias, são as derrotas. Você não vai só ganhar, tem hora que você vai ganhar, tem hora que você vai perder. É igual um time de futebol. Meu querido Corinthians, às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Tem o Flamengo dos outros amigos, tem o Palmeiras, tem o Grêmio. Um abraço pro pessoal lá, meus amigos lá, gremistas. E vários outros times. São Paulo, eu não posso esquecer do São Paulo, minha irmã vai dar um tapa na minha cabeça aqui. Aí, é mais ou menos isso, Ismael. A gente não entra só para ganhar. Às vezes perde. Mas a experiência, a vivência que a gente acumula ao longo desse tempo é uma coisa assim que não acha em balança, em loja para vender. Isso aí é só a vida e só quem vive que sabe. Então, Ismael, eu vejo que esse Eric de hoje, por exemplo, quando se fala em projeto, tirar essa linguagem burocrática, desburocratizar e falar a língua do povo, para o povo entender o que eles querem e qual que é o direito que eles têm, que é quanto de dinheiro que vem para a cidade e em que vai ser aplicado, o que eles querem que aplique, que é aquilo da política participativa. Além disso, é uma visão progressista real, não progressista endividadora. O que é uma diferença de um progressismo real para um progressismo endividador? Progressismo real é aquele que você vai correr atrás de verba federal, estadual, emendas parlamentares, impositivas, emendas gerais de bancada, para você dar um salto na economia do município, um salto na infraestrutura do município, sabe? Não é aquela coisa de uma política que é a política progressista endividadora, que é essa que eu vou explicar agora, que é aquela que você deixa a prefeitura devendo fudida,
faz uma maquiagem faltando 1 ano e meio, 1 ano para eleição, você explode o orçamento, trava a prefeitura, para falar que está tendo progresso. Se não é um progresso, é uma merda. A cidade vai... Isso aí é um endividamento. Vai ser a longo prazo, vai ferrar com a vida do contribuinte, do cidadão. A cidade vai ficar congelada por um determinado tempo para pagar dívida. Ou de coisa que nunca vai chegar. Só chega o projeto escrito em uma placona enfiada no chão e nunca acontece nada. Entendeu? Então, é isso. É um progressismo real, que é o que eu penso. Que é você ir lá, fazer o projeto, o plano de ação, a política participativa, bem resumido, chegou nesse ponto, pegar o financeiro, deu acesso, você ama Barão, quem é político de Barão, você ama Barão, por exemplo, agora. Eu consegui, através do deputado Lúdio, um abraço para o deputado estadual Lúdio e aos demais também que têm trabalhando pelo Mato Grosso, por Barão do Melgaço, emendas parlamentares, que chegou lá em Barão. Não sou vereador hoje lá, meu. Não sou vereador, não sou vice-prefeito, não sou prefeito, não sou secretário, não sou nada. Então, meu irmão, se você ama a cidade, ajuda, você está ligado na política, manda recurso, cara. É isso que vai resolver o problema. Não fica falando picuinha na rua, zangado com um com o outro. Busca a solução. O povo quer solução. E é isso que você busca hoje. É isso que a gente busca. Vamos lá. Política se faz com um grupo político. Como é que o Eric está em termos de formação de grupo político? Hoje, como é que está a sua base grupal dentro de Barão? Lá em Barão nós temos, hoje, a gente está no PT, né? Partido dos Trabalhadores. Do nosso grupo, que tem aquele período lá do prazo de filiação para a candidatura de vereadores, de toda essa, vamos dizer, em outras palavras, essa guerra, entre aspas, guerra política, né, interna. Aí a gente tem, né, Ismael, ganhos, que são pessoas que chegam, e, vamos dizer assim, percas, que são alguns que saem. Mas isso é normal na política, no mercado, no dia a dia da vida. Você ganha de um lado e perde do outro. Você recebe seu salário e paga sua conta de energia, de água, de luz, sua comida. Então você ganha e, entre aspas, perde. Mas a gente está lá com o grupo nosso estável, do PT, do Partido dos Trabalhadores, graças a Deus, pessoas que confiam no projeto, na plataforma política. A gente teve reuniões passadas, teremos outras futuras, participativas, ouvindo o seu Cláudio, o seu João, o seu Zé, quem participa, que mora na comunidade e sabe o que eles precisam, o que eles querem. A dona Lourdes. São essas pessoas que sabem o que está faltando lá na comunidade. E lá, Ismael, para eles, não sou eu que vou rabiscar um papel e falar, esse é meu projeto de pré-candidatura a prefeito. Mas como? Se você vai falar para arrumar, por exemplo, lá no Piraí que é água, você vai mandar para lá asfalto, se lá não tem rua. Lá no Recreio que é asfalto, você vai mandar água, se lá já tem água. Então, é isso. É uma política assertiva, participativa, que é o que a gente vem fazendo. Temos um grupo excelente de pessoas qualificadas que ajudam o partido, acreditam na nossa pré-candidatura. Inclusive, sempre eu passo na rua, que lá a gente vê todo mundo no dia a dia, cidade pequena, né? Eric, aí, tá firme a pré-candidatura, vamos pra cima. Eu confio em você e tal. Conte comigo, com minha família, conta com meu voto. E não sei o que, você quer pregar adesivo? Lá, falo, calma, ainda tá na pré-campanha, ainda não pode, sabe? Não posso então, ainda. São pessoas inspiradas, Ismael. Inspiradas e referências do município, sabe? Que eu considero muito. Tem algumas que eu nem posso citar o nome, que são pessoas legais, importantíssimas, mas que infelizmente podem tomar perseguição de lado A, B, C ou D ou H. Você compreende como que é a política do interior? É interessante manter o anonimato. Entendeu? Até para... Então tá lá, acredita no nosso projeto, pessoas que conversaram, que estão lá firme. E são grupos daquele famoso grupo, que um vale por 10. Corre atrás, batalha, ama Barão do Melgaço. Está engajado. Está engajado, independente de ter o cargo político ou não lá, que o mandato nosso representava eles na época lá atrás, na gestão passada, mas eles estão lá junto comigo, indo nos gabinetes, correndo atrás de recurso, fazendo o que quem ama Barão tem que fazer. Fazer acontecer. Não é ficar de canto de rua xingando a atual gestão ou 2, 3 candidatos que quer se candidatar para ser gestor também. Você tem que mostrar você. Se você confia no seu futebol, você calça a chuteira, vai pro jogo, faz um gol de falta, entra de em pênalti e ganha o jogo. Exatamente. Então é por aí que a gente pensa. E nosso grupo está firme, a gente vai entrar em campo, no qual camisa a gente vestir ali, vai ser o que vai ganhar.
De gol de pênalti, de falta, de drible, ali é só fera, graças a Deus. É claro, dentro dessa pré-candidatura, na hipótese de se tornar uma candidatura e o Eric ser eleito, qual seria, de que forma o Eric faria a escolha de seu secretariado? Seria uma escolha mais técnica ou mais política para fortalecer grupo? Então, em uma gestão, eu prezo o seguinte, Ismael, que nunca deve existir aquilo que eu falei que é a extremidade. A extremidade que é, assim, ou você parte para um lado muito político, pega e taca todo mundo lá, vamos dizer que é seu amigo ali próximo e põe lá nos cargos de confiança, cargo que exige a competência daquela vaga que a pessoa está assumindo, e também você pegar a prefeitura e lotar de técnico ou de não sei quem, e os políticos ficam de fora, que são as pessoas que te ajudaram e tudo, aí você está fazendo merda. Até, desculpa o termo, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa equilibrada, integralizada. Como assim? Você vai lá num cargo de secretário, por exemplo, uma prefeitura, secretário municipal de saúde, de obra, de educação e demais. Na onde é um cargo que exige capacidade técnica, você vai ter que escolher o melhor técnico daquela área e colocar lá. E na onde exige habilidade política, você vai pegar o mais habilidoso dos seus amigos, ali dos próximos, né? Do pessoal que é do grupo que te apoiou e vai colocar ele lá. Então você já vai conseguir ter esse equilíbrio. E nos demais cargos, trabalhos e tudo mais, você vai prezar pro companheirismo, que são as pessoas que te ajudaram, que é aquele emprego terceirizado, não menosprezando, mas é o pessoal que está lá numa obra, na limpeza, na instalação de energia elétrica. É o cara que te apoiou, Ismael. Ele te apoiou, ele foi lá no bairro, ele vestiu a camisa, ele brigou, arriscou tomar xingo, as pessoas ficarem de mal com você. Quem briga por você é o primeiro a estar lá dentro. Essa é a minha visão. Primeiro lugar, o companheirismo. A parte técnica... Quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Esse é meu lema. E aí, a parte técnica, que não é lá essas coisas, os cargos é 70% das pessoas que te ajudaram e que possuem capacidade ali da formação e técnica para ocupar aquele cargo. E os outros, que é 30%, que são os técnicos, você vai colocar o cara técnico. Por exemplo, um pregoeiro capaz para fazer agilizar, para a coisa da prefeitura andar. Você vai pegar o cara lá que é o melhor fazedor de campanha, ser um marqueteiro, mas ele não sabe dessa coisa de licitação. Sim, outro lá também não sabe. Porque é bastante técnico, entendeu? Né, cara? Então vai ter que ser um trem técnico para pôr esses caras aí, que são técnicos. Mas 70% é quem ajudou a ganhar, que vai ajudar a governar. Essa é a minha visão. Maravilha. Como é que nós estamos de tempo aí, Ataíde? Tem 1h30. 1h30? Já 1h30 de podcast? Deixa eu te... Eu não te perguntei até agora, desde o início, cara. Como é que é o nome do seu pai? O nome do meu pai é Nelsinho. E é da sua mãe? Ana. Vocês são encontros na família? E a minha irmã Estela. Lá Mas é 4. Eu, minha irmã, meu pai é um e minha casal? mãe da casa. É um casal. É? Sim. Puta vida, como é que é, cara, ser filho único homem e a Estela ser filha única mulher? Nossa senhora, seu pai e sua mãe devem ter um ciúme danado de vocês, não, cara? Porque eu já namorei uma menina que ela era filha única. Pela madrugada, cara, que é isso, cara? Pensa num ciúme que esse povo tinha dessa menina, cara. Tá louco. Como é que é pra vocês lá? Então, Ismael, eu tenho a seguinte filosofia. Esse não tá escrito em nenhum livro. É como eu tô falando, eu acho que daqui a um dia eu vou ter que publicar um livro com as minhas teorias. Porque eu tô começando a achar que é por aí. Por exemplo, nesse caso, parece bizarro, engraçado. Não foi nada programado essa pergunta sua. Não, né? A gente tá aqui, olha só. Isso. Por exemplo, nessa teoria minha aí, é a seguinte. A família que tem de 3 filhos pra frente não é ciumenta. Não é ciumenta. E de 2 filhos pra baixo ciumenta. O bicho pega. O bicho pega. Sabe por quê? Porque que idade tem a sua irmã? Tem 17. 17 anos. Aí, assim, tem aquela coisa, vamos dizer assim, da atenção e a vivência social é maior. Se você tem 2 filhos ou um filho, você vai ver ele com mais frequência, você vai falar com ele mais, porque não tem disputa. Agora, quando tem, por exemplo, uma casa com 5 filhos,
entre homens e mulher misturado. É um ali, bom dia, boa tarde, boa noite, outro que sai pra lá. Não tem aquela, sabe, pra chegar. É um amor, não tô falando que não tá amando. O pai e a mãe ama os filhos, igual o que tem 2 e o que tem 10. Mas eu digo no sentido de ter essa proximidade para chegar a esse ponto de ter essa como que eu posso dizer? Esse ciúme. Esse ciúme meio controlador. Esse sentimento mais aguçado. Esse sentimento aí mais aguçado. Mas lá, por exemplo, lá na minha família é tranquilo. Lá é tranquilo porque, assim, eu tenho 29 anos, minha irmã tem 17. Quando eu tava com meus 11 anos ali, 10 anos, eu sempre falava, pô, pro meu pai e pra minha mãe, tô querendo então, ter um irmão, uma irmã. Só eu sozinho não dá, não. Não funciona. Não tem com quem eu conversar, tem que ficar andando pra rua, já ando pra rua direto. Daqui um dia vocês nem vão me ver aqui. Entendeu? Eu brinco pra lá, pra cá, tem que ter mais um irmão, uma irmã aí. Aí eu peguei, pressionei a fábrica de chocolate, nasceu a Estela, minha irmã. E aí assim, como tem essa diferença muito grande de 11 anos, teve a criação minha, a fase de criação minha, que é aquilo que eu falei, da minha história de infância, tudo aquilo que ocorreu, foi lá em um mundo dos anos 90, anos 2000, 2010 ali. E da minha irmã já veio essa galera aqui de 2006, 10, que ainda está com 4, 5 anos ali, já vai estar maior que a geração agora aí. Geração Z. Então já é uma coisa mais diferente, a relação, a conversa. E o Eric, irmão? É o Eric, irmão ciumento? Nós estamos falando de uma Estela de 17 anos, que está começando com certeza, enfim, não tenha vivido, não conheço, mas com certeza tem os namoradinhos, ou os caras que queiram namorar. Os que tentam. Os que tentam, né? Mas e aí, como é que é o Eric, irmão? Então, é ciumento, cara? O Eric, irmão, é mais ou menos assim, para me explicar de uma forma resumida. Eu pego minhas boas experiências, tipo assim, e explico para elas as boas e as más. Eu falo, você toma cuidado com o homem nisso, nisso, nisso. Os caras são mentirosos, mente isso, você toma cuidado. Ah, mas você mente? Eu falo, não. Às vezes, mas nas outras vezes não. Eu falo, o meu negócio é um trem mais maturo, é um trem combinado. É assim, vai ser isso e foi. Quer, não quer, não tem mentira. Falei, mas o resto da turma não, usa de artifício das mentiras mesmo. Das mentiras. Pra iludir e tudo mais, você toma cuidado. Então, de certa forma, eu acho que eu sou mais um irmão, assim, aconselhador, que dá o conselho, mostra como que é o mundo, a parte boa e a parte suja, e aí do resto é a vivência dela, né, Ismael? Porque a gente não tem como ter um autocontrole, porque não é propriedade privada, né? É uma pessoa, é um ser humano que está ali, então é a vida que vai formar, né? Assim que eu creio que vai formar cada pessoa. Mas as orientações quase ciumentas, é óbvio que eu vou e passo, né? Quando fala assim, é quase ciumento, é porque tem ciúme, sim. Mas, Eric, olha, nós já estamos aí com 1h30 de podcast. Eu quero aproveitar esse momento aqui e pedir para você deixar a sua mensagem para a população de Barão de Melgaço. Dizer a essas pessoas quem é o Eric 2024. Dizer a essas pessoas quem é o Eric que está se propondo a estar à frente desse município e de que forma você pode transformar Barão de Melgaço numa terra melhor para todos. Fica à vontade, irmão. Meu povo de Barão de Melgaço, meus amigos, amigas da região central, urbana, né, Ismael? De todas as comunidades rurais, ribeirinhas, de todos os lugares de Barão, os 4 cantos de Barão. Eu falo aqui com total positividade e uma fala assim bem confiante que as pessoas, essa população, eu falo cidade e povo, que eu nunca separo a cidade do povo porque é uma identidade. Barão de Melgaço tem que seguir avançando, tem que ter esses avanços da infraestrutura que eu disse, tá? Que é a infraestrutura em relação à rodoviária, né? As questões das estradas, águas, os acessos básicos e também a melhoria econômica, que é o que vai segurar a população, para ter o aumento da população, para as pessoas não migrarem por motivos de trabalho, estudo, tudo isso para ter ali na cidade, para ter aquele aconchego, para a pessoa pegar e falar, eu tenho minha oportunidade aqui, não vou sair. Pretendo comprar meu lote, minha casa, vou investir em Barão do Melgaço. Então esse é o nosso projeto, né? Uma plataforma política que a gente pensa, também a plataforma participativa, mas que é uma que a gente vai abrir mais para frente,
o pessoal estar dando ideias do que pode ser melhorado nos bairros, nas comunidades em que elas Isso vivem. é importante, ouvir a entendeu? população. Porque a população é quem sabe do problema, do que elas precisam e do que elas querem. Que tem coisa que a gente precisa, tem coisa que a gente quer. Quando você está, por exemplo, trabalhando em um lugar muito longe, você precisa de um meio de locomoção. Entendeu? E quando você quer, vamos dizer, luxar, você quer um carro top. Então tem uma diferença de precisar e de querer. De querer. Então, tem que ter essa associação. Eu acho que Barão do Melgaço tem solução de avançar cada vez mais, tá? E a gente deixa à disposição o nosso nome como pré-candidato a prefeito, que eu disse, a gente reafirma, já foi inclusive publicado no jornal Folha MT, tá? O pessoal aí pode acessar o Folha MT, tá divulgando. Tá lá. folhamt.com.br, acessa lá. Tem a nossa matéria de pré-candidatura, não é de hoje, que a gente já está com esse projeto de pré-candidato a prefeito. E vamos seguindo, Ismael, com esse projeto que tem o objetivo solucionar o problema do povo e da cidade, fazer uma cidade com estudo, com oportunidade de estudo para o povo, com oportunidade de trabalho, renda financeira, através dessas situações que conversamos da economia, que é do selo verde, que é do selo pesqueiro, que é do selo ali ligado à pecuária, micropecuária, microprodução alimentícia, transporte, traslado, divulgação estadual, nacional, assim como o caso de Terra Nova. A gente quer uma Barão referência para a pessoa chegar e falar assim, no final de semana, no final do mês, vamos juntar nosso dinheiro, família e tal, vamos para Barão de Melgaço, vamos para Barão, vamos ser uma visitar referência Barão de Melgaço. turística. A gente vai chegar a esse ponto, essa é a ideia, e nós teremos uma Barão de Melgaço aí ouvida aos nossos 4 cantos do Brasil, do nosso estado de Mato Grosso, se Deus quiser e Ele quer, Ismael. E aqui, Ismael, quero deixar minha gratidão do convite que isso? Que você me fez para Pra mim é um participar do prazer, Poderoso meu irmão. PQS. Para mim é um prazer. Para mim é uma honra enorme conhecer você, um cara espetacular, humano, tá certo? Que entende o lado social de todas as coisas, sabe? Não é um cara que não enxerga além das 4 linhas, vamos dizer assim. É um cara que enxerga o povo, que entende o que eu estou dizendo, tá? Que sabe um projeto de país, de Estado, igual nós estamos vivendo, que realmente tem política pública que vai melhorar para o povo lá na ponta, que é esse resultado que nós já estamos falando. E se Deus quiser vai dar tudo certo, temos um governo federal top para estar fazendo isso. E o que precisa agora é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, meu amigo Ismael. É isso aí, meu irmão. Sucesso para você. Que Deus te abençoe sempre na sua caminhada aí. E para você, deixa nessa câmera aqui, o Zadok não, a Taíde, perdão. Essa daqui. E para você que nos acompanhou até agora, esse foi o Eric de Barão do Melgaço. Esse foi mais um episódio do podcast. Nosso muito obrigado. Valeu mesmo pela sua companhia. Já aproveita aí, ó, compartilha link. Vai lá, curte, compartilha, comenta, porque você engajando com a gente fortalece e fortalecendo, a gente te entrega muito mais para você, tá certo? Aquele abraço, meu irmão, brigadão mesmo de coração. Até o próximo episódio do Poderoso PQS. Valeu!